Olá, gente, tudo bem? No estudo de matemática de hoje, nós vamos estudar produtos notáveis, dando continuidade ao estudo da gente. Já tivemos um vídeo, o primeiro vídeo, falando sobre o quadrado da soma de dois termos, e esse vídeo nós vamos falar sobre o quadrado da diferença de dois termos. Eu sou o professor Anaxágoras e a nossa aula começa agora. Na aula de hoje, vamos estudar o quadrado da diferença de dois termos. A relação é o seguinte: o quadrado da diferença de dois termos, considerando que o primeiro termo é o A e o segundo termo ali é o B, então o quadrado da diferença de dois termos, o quadrado de A menos B, vai ser o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos duas vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo. Vamos ver a demonstração dessa relação. Então, A menos B ao quadrado é igual a menos B vezes A menos B. Aplicando aqui a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à soma, nós teremos A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB, ou menos BA, tanto faz. E menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Então, temos aqui dois termos semelhantes, menos AB, menos AB. Então, está a relação demonstrada. O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Vamos observar agora alguns exemplos, alguns casos particulares, para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Então, W menos T ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma aplicação pura da fórmula, da relação. Ok? Então, o quadrado do primeiro, então dá W ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos W duas vezes WT, mais o quadrado do segundo, que vai ser T ao quadrado. Então, eu vou ficar com W ao quadrado, menos duas vezes WT, mais T ao quadrado. Ok? Vamos para o item B. Ficarei com 4m ao quadrado. Por quê? Porque o quadrado do primeiro será quadrado de 2 e o quadrado de m. Então, eu vou ter 4m ao quadrado. Agora, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, vai ficar menos 20mn. Lembre-se que quando é o quadrado da diferença, o termo central, teoricamente, ele fica negativo. Né? Isso, a formulazinha, ele é negativo. Só não vai ficar negativo se os dois termos, o primeiro termo também for negativo. Ok? Se o 2m fosse negativo, por exemplo, aí ali ficaria positivo. Mas considerando a diferença de dois termos, então, o primeiro positivo e o segundo negativo, então ali o termo central fica negativo, ok? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, então vai ficar 4mn, 20mn. E o quadrado do segundo, 25n ao quadrado, ok? Agora eu tenho 8k menos 2 ao quadrado. Então, o primeiro termo é 8k e o segundo termo é 2. Então, o quadrado do primeiro vai ficar como? 64k ao quadrado. Ok? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes 8, 16, vezes 2, 32. Então, vai ficar menos 32k e quadrado do segundo, mais 4. Então, vai ficar 64k ao quadrado, menos 32k, mais 4. Item B. Item D. Quadrado de 3x menos 4y. Então, o quadrado do primeiro é o quadrado de 3x ao quadrado. Então, vai ficar 9x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes 3x vezes 4y. Isso vai dar menos 24xy. Então, lembre-se, multiplica primeiro os coeficientes. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E depois multiplica as variáveis, ok? E o quadrado do segundo, eu vou ter 16y ao quadrado, porque é o quadrado de 4 e o quadrado de y. Então, eu vou ficar com 9x ao quadrado, menos 24xy mais 16y ao quadrado. Item E, temos ali um número decimal. Né? Temos ali um número decimal. Então, vai ficar 2a menos 0,1. Muda em quê? Absolutamente nada. Só que você vai ter que ter aptidões
para resolver as multiplicações, as contas com números decimais. Só isso. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 2a elevado ao quadrado, então vai ficar 4a ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, vezes 0,1, 0,4. Então, menos 0,4a. Quadrado do segundo. Então, vai ficar 0,1 vezes 0,1, ou seja, 1/10 vezes 1/10, 1/100. Ok? Item F. X menos 1/4 ao quadrado. Então, ó, vamos trabalhar com frações agora. A F, a G e a H, nós vamos trabalhar com frações. Então, vamos ver. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x quartos. Quadrado do segundo, mais 1 sobre 16. Né? Por que menos 2x quarto? Porque menos 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x, sobre 4. Só que eu posso simplificar, né? O 2 com o 4. Eu posso dividir ali por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, se eu dividir, eu vou ficar com 1 e 2. Então, a minha relação ficará x sobre 2. Então, a resposta final, x ao quadrado menos x sobre 2, mais 1 sobre 16. Ok? Letra G. Letra G eu vou ter o quadrado do primeiro, 25a ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então, vai ficar menos 30a sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é 9 quartos. Ok? Mas eu posso simplificar o 30 por 2, é divisível, né? 30 por 2 dá 15. Então, dividindo, 30 por 2, 15 em cima, 1 embaixo, né? 15 no numerador, 1 no denominador. Então, vou ficar com menos 15a. Então, a resposta final, 25a ao quadrado, menos 15a, mais 9 quartos. É bem simples, fazendo com paciência, prestando atenção aos sinais, prestando atenção em cada valor, né? Você consegue, não tem muita dificuldade, ok? Então, vamos lá. O primeiro termo agora é a sobre 2 e o segundo termo é 2b sobre 3. Então, o quadrado do primeiro termo vai ficar o quê? A ao quadrado sobre 4. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Menos 2 vezes a vezes 2b. Então, vai ficar 4b e no denominador 2 vezes 3, 6. Lembrando que na multiplicação de frações, você multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ok? Quadrado do segundo termo, que é 2b sobre 3, vai ficar 4b ao quadrado sobre 9. Mas eu posso simplificar o termo central, o 4 sextos, por 2. Então, se eu simplificar o termo central, o 4 por 2 vai ficar 2, o 6 por 2 fica 3. Então, dá 2 terços, não é isso? Então, eu ficaria com 2ab sobre 3. Então, a resposta final, a ao quadrado sobre 4, menos 2ab sobre 3, mais 4b sobre 9. Ok? Continuando aí nossos estudos, vamos fazer a diferença agora entre números racionais e irracionais, ou entre irracionais, né? Quadrado da diferença com números irracionais também. Então, é sempre bom lembrar que quando você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, o resultado que você tem é o radicando, não é? Então, raiz de 3 ao quadrado vai ser o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. É como se você cancelasse o símbolo da raiz e ficasse só com o valor numérico, né? Só com 3. Então, quadrado, o primeiro termo aqui vai ser o raiz de 3, né? E o segundo termo vai ser 2. Então, o quadrado da diferença será quadrado do primeiro termo, eu vou obter quanto? 3. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de 3 vezes 2, menos 4 raiz de 3. Né? E quadrado do segundo, eu vou obter 4. Eu tenho o 3 e o 4 como termos semelhantes, então eu terei como resposta final 4, 7 menos 4 raiz de 3. Ok? Na letra J, eu temos raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, quadrado de raiz de 6, fica 6. Menos 2 vezes o raiz de 6 vezes raiz de 2, dá menos 2 vezes raiz de 12. E quadrado do segundo vai ficar o quê? Mais 2. Então, o resultado fica 8 menos 2 raiz de 12.
Aqui tem um porém, porque é o seguinte, olha, observe que o 2 raiz de 12, ele pode ser simplificado, esse radicando pode ser simplificado. Por quê? Porque eu posso escrever essa mesma expressão como 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, se eu fatorar o 12, eu obtenho 2 ao quadrado vezes 3. E o 2 a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou conseguir extrair o 2 do radicando. Então, eu fico com 2 vezes 2 raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Ou seja, eu vou substituir o menos 2 raiz de 12 pela sua forma simplificada, que é 4 raiz de 3. Então, a resposta final, 8 menos 4 raiz de 3. Ficou claro? E a letra K, eu tenho quadrado do primeiro, onde o primeiro termo é 3 raiz de 3. Então, eu tenho que elevar o 3 e tenho que elevar o raiz de 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 3, 27. Quadrado do primeiro, né? 27. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 raiz de 3 menos raiz de 7. Eu obtenho menos 6 raiz de 21. Ou seja, o 2 multiplica o 3, né? 2 vezes 3 raiz de 3, vezes raiz de 7. 2 multiplica o 3 e o 3 multiplica o 7. Ou seja, os valores que estão fora do radicando multiplicam entre si e os valores que estão dentro do radicando multiplicam entre si. Então vai ficar 6 raiz de 21. Mais o quadrado do segundo, que é 7. Né? Quadrado de raiz de 7 é 7. Então, juntando os termos semelhantes, agregando os termos semelhantes, eu tenho 35 menos 6 raiz de 21. E fechamos aí o último exercício. Então, é um assunto bem simples, né? É muito parecido com o quadrado da soma de dois termos, só que você tem que lembrar que o termo central ali é negativo. E no caso do quadrado da soma de dois termos, o termo central ele é positivo, certo? Continue estudando, certo? Continue bem nos estudos, foque mesmo. Veja esse vídeo várias vezes, resolva essas questões, procure livros sobre o tema, procure vídeos sobre o tema, para que você fique com esse conhecimento aqui bem fixado, bem guardado, bem entendido, né? Faça produtos notáveis com frações, com decimais, né? com incógnitas elevadas a outros expoentes, para que você estude bem e domine bastante esse assunto, né? Porque ele é bem necessário para o desenvolvimento de outros assuntos da matemática, como polinômios, simplificações algébricas, né? E simplificações de algumas ferramentas que a matemática precisa, né? Em várias áreas do conhecimento, na geometria, em vários campos da matemática. Então, é importante saber produtos notáveis. Então, estude direitinho, tá certo? E até a próxima aula.